No ar agora, Veja Isto, um programa eclético sempre. Cuiabá e Mato Grosso acontecem aqui. Oferecimento Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Contal de Contabilidade Advocacia, parceria que soma muito mais. Porto Seco, lucro para exportar, lucro para importar. Veja isto, veja isto. Eu começo o programa de hoje prometendo a você uma breve reflexão sobre a convocação da seleção brasileira para a Copa que começa agora dia 11 de junho em Gramados, no México, dos Estados Unidos e do Canadá. A Copa começa exatamente no dia 11 de junho no Estádio Azteca, que é a capital do México, na cidade do México. E o Estádio Azteca já foi palco de duas grandes jornadas do futebol sul-americano. Em 1970, nesse estádio, o Brasil foi tricampeão mundial. E em 1986, a Copa voltou ao México e foi campeã a seleção da Argentina, em partida memorável de Diego Maradona contra a seleção da Inglaterra, que inclusive fez um gol de mão, mas dois países sul-americanos foram felizes quando a Copa foi no México. Mas calma aí, a Copa desse ano não será decidida no Estádio Azteca. Você poderia imaginar, se o Brasil chegar na final, se a Argentina chegar na final, não. A decisão será no MetLife, que é próximo da cidade de Nova York, uma cidadezinha ali perto de Nova York, lá que será a final. Abre-se o Campeonato Mundial no Estádio Azteca, no México, e encerra próximo de Nova York, nos Estados Unidos, passando também pelo Canadá. Então eu vou fazer uma breve reflexão, porque seria imperdoável também que um cronista com mais de 53 anos de experiência não pudesse, a exemplo de tantos colegas no futebol brasileiro em termos de imprensa, dando todos os seus pitacos, mas o Macedo Filho tem direito também de colocar aqui uma brevíssima reflexão. Promoção Torcida Clube Mais Forte Atacadista. Tem sorteio de 60 TVs e ofertas imperdíveis. Óleo de soja lisa 900 ml, 6,15. Frango a passarinho 800 gramas, 7,99. Coxinha da asa sadia 1 kg, 12,99. Cabo de contraflé friboi a vácuo quilo, 34,98. Creme de leite Piracanjuba 200 gramas, 2,79. No Clube Mais, 2,39. Amaciante de roupas Minuano 2 litros, 8,90. Promoção Torcida Clube Mais Forte Atacadista. Cadastre-se para concorrer e ter ofertas exclusivas. Contalde, assessoria contábil para empresas de micro, pequeno, médio e grande porte. Balancetes mensais, análises financeiras, entre outros afins. Contalde Contabilidade, Comandante Costa, 33169000. Veja isso. Vou falar da seleção brasileira, mas antes, preste atenção nessas imagens. Estas imagens são do Cantinho Cuiabano. O Cantinho Cuiabano é uma casa que funciona todos os dias na rua
Tenente Eulálio Guerra, no bairro do Araés, no número 285. Rua Tenente Eulálio Guerra, 285, no bairro do Araés. Aqui, de modo especial, funciona todo dia. Aliás, aqui tem um pastel que a Darlene prepara que vale a pena você experimentar. Um pastel de carne, um pastel de queijo e outras delícias da Darlene. Mas estas imagens foram colhidas na quarta-feira, porque toda quarta-feira aqui no Cantinho Cuiabano é desse jeito, na calçada, na rua, e uma galera de primeira qualidade faz canjas musicais de altíssima performance. É uma pleiade de grandes cantores. Por exemplo, aqui está cantando o Hamilton Flashback, mas ao lado do Hamilton, nesta noite, muitos outros vão passar por esse palco improvisado. Vale a pena. Você que gosta de Cuiabá, eu te convido, vem aqui no Cantinho Cuiabano, num desses dias, de modo especial, na quarta-feira, porque na quarta-feira o ambiente é exatamente desse jeito que as imagens estão mostrando. Parabéns, Darlene, pelo seu espaço, porque aqui realmente a gente sente um gosto da verdadeira cuiabania. Vale a pena. Cantinho Cuiabano, Eulálio Guerra, número 285. Agora deixa eu falar da seleção brasileira. Eu estava acompanhando a convocação do técnico italiano Carlo Ancelotti. E que expectativa, não é? O Brasil parou para ver a convocação do técnico italiano dos jogadores que vão vestir a camisa da seleção brasileira de futebol. Eu costumo dizer, e vou mais uma vez reiterar, eu não chamo mais a seleção de seleção brasileira. Eu chamo de seleção de brasileiros. Por que eu faço isto? Porque nesta convocação do Ancelotti foi convocado algum jogador do Vasco, foi convocado algum jogador do Fluminense, foi convocado um do Botafogo, foram convocados 2 veteranos do Flamengo, foi convocado algum jogador do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, foi convocado um do Santos, que não é aquela unanimidade, não joga mais aquela bola, não está mais naquele esplendor, tem pouquíssimo a dar em termos de seleção. Foi convocado algum jogador do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Internacional, foi convocado um goleiro reserva do Grêmio de Porto Alegre. Então você não pode chamar de seleção brasileira uma equipe que não tenha jogadores dessas equipes. Ou então, o futebol brasileiro está no fundo do poço. Que futebol brasileiro está sendo praticado atualmente se dessas grandes equipes nenhum jogador sobressai para representar um time popular dos grandes do futebol nacional numa Copa do Mundo? Então se convocam jogadores que a maioria dos brasileiros nem sabe que existem. Tem um lateral direito que joga lá na Arábia chamado Ibanez, foi convocado, eu não conhecia esse jogador, me perdoe a minha ignorância, a minha falta de informação, porque também nós não somos obrigados a estar antenados com o futebol mundial. Então vem jogadores que a gente nem sabe onde estão atuando. E aí se convoca uma seleção de brasileiros para nos representar na Copa do Mundo. E ficam algumas interrogações. Por exemplo, um dos grandes nomes do futebol inglês no momento, que joga pelo Chelsea, que é tido como um craque numa equipe que é a atual campeã mundial, que é o Chelsea. E aí o João Pedro fica de fora
da seleção brasileira. O Rafinha do Barcelona, que é um pêndulo campeão espanhol, fica fora da convocação. Então vem realmente aquela de que talvez haja influência de patrocinadores na convocação da seleção brasileira. Aí pergunta você, Macedo, e os adversários do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo? O Brasil vai enfrentar o atual campeão da África, vai enfrentar a seleção do Marrocos. Pergunta você, cita 2 craques da seleção do Marrocos. Eu cito o Brahim Dias, que é do Real Madrid, e cito o Hakimi, que é o grande craque do Paris Saint-Germain. Então a seleção do Marrocos é um time da África? Não, é uma super equipe africana no momento e é a campeã. Aí vem o Haiti. Você já imaginou em tempos passados o Brasil jogando contra o Haiti numa Copa do Mundo? Isso é possível por quê? Por causa do gigantismo de 48 seleções nesse momento de Copa do Mundo, em 3 países, 48 seleções, num universo em que apenas 6 times, 6 são favoritos à conquista do título, que a grande favorita para conquistar a Copa do Mundo é a França. A segunda grande favorita, talvez no mesmo patamar da seleção francesa, é a Espanha. Aí vem a Alemanha, que conseguiu encaixar um time, a Inglaterra, que é osso duro de roer, vem a Argentina. O Brasil não está na primeira prateleira, está na prateleira de baixo nessa Copa do Mundo. Então são esses que tais, essas interrogações que vão ficando. E aí, se o próprio Ancelotti falou, muitos jogadores que passaram pelo meu crivo vão ficar zangados de não serem chamados. Mas tem que ficar zangados mesmo, porque a convocação da seleção ficou muito aquém da expectativa e daquilo que se vê na vitrine do futebol nacional no presente momento. Volto aos adversários. Brasil contra Marrocos, primeiro jogo, não vai ser fácil. O Brasil contra o Haiti é um jogo que o Brasil deve deitar e rolar, mas aí vem o terceiro adversário, que é a Escócia, numa sequência em que sabe lá o que o Brasil vai precisar e o que a Escócia vai precisar na última partida da primeira fase da Copa do Mundo. Vale lembrar que na Copa de 1974, na Alemanha, na cidade de Frankfurt, o Brasil fez o segundo jogo na fase de grupos da Copa. No primeiro jogo, o Brasil empatou 0-0 com a antiga Iugoslávia. No segundo jogo, empatou 0-0 com a Escócia. E o Brasil foi para a terceira partida com a Escócia. E o Brasil foi para a terceira partida precisando fazer 3 gols de diferença na seleção do Zaire, que era tida como a seleção dos leopardos africanos. E o Brasil só passou porque o goleiro do Zaire engoliu um peru numa bola chutada de longa distância pelo Valdomiro, que na época era ponta-direita do Internacional de Porto Alegre. O Brasil passou apertado e deu no que deu. Lá na final, perdeu para a Holanda e foi decidir terceiro e quarto lugar, perdendo para a Polônia pelo placar de 1-0. Mas a Escócia é osso duro de roer, principalmente porque vai fazer o terceiro jogo contra o Brasil. E o futebol do Império Britânico é um futebol para prestar muita atenção, que o Brasil pode passar por maus momentos, viver maus pedaços na Copa que começa no próximo dia 11 de junho.
Promoção Torcida Clube Mais Forte Atacadista. Tem sorteio de 60 TVs e ofertas imperdíveis. Óleo de soja lisa 900 ml, 6,15. Frango a passarinho 800 gramas, 7,99. Coxinha da asa sadia 1 kg, 12,99. Cabo de contraflé friboi a vácuo quilo, 34,98. Creme de leite Piracanjuba 200 gramas, 2,79. No Clube Mais, 2,39. Amaciante de roupas Minuano 2 litros, 8,90. Promoção Torcida Clube Mais Forte Atacadista. Cadastre-se para concorrer e ter ofertas exclusivas. Contalde, assessoria contábil para empresas de micro, pequeno, médio e grande porte. Balancetes mensais, análises financeiras, entre outros afins. Contalde Contabilidade, Comandante Costa 33169000. Veja isto, veja isto. Terminou a primeira competição organizada pela Liga Metropolitana de Futebol de Salão, da qual eu sou o presidente. Fizemos a primeira competição com a parceria do SESC, onde foram realizadas 2 rodadas, e uma parceria com a Secretaria de Educação, Esportes e Lazer de Várzea Grande, da prefeita Flávia Moretti, tendo como superintendente de esportes Edmilson Piranha, um grande parceiro. Foi uma Copa moderna, diferenciada, com jogos de ida e volta dentro da rodada, uma coisa completamente diferenciada. E foi campeã a Associação Atlético Irapuru, que não é mais nem a Associação Atlético Irapuru, agora é o Irapuru FAIP. Estão juntos, tocando com o grande Marcos Pena esse projeto do futsal. E mantendo a tradição, o Irapuru sobrepujou as equipes de Livramento, que por sinal um trabalho extraordinário do professor Gilson, com a equipe da seleção de Várzea Grande, com as cores do Operário, com o técnico Rodolfo e com o Mamed orientando o Irapuru e o professor Marcos Pena orientando a Associação Universitária Queixada, que foi a segunda colocada. Então, num primeiro momento, porque nós já mostramos aqui todos os jogos, já apareceram aqui no Veja Isto, e vou mostrar hoje a entrega dos prêmios. Recebeu o troféu de campeão a equipe do Irapuru, troféu que homenageou um dos maiores desportistas de Mato Grosso, José Arlindo do Carmo. E o troféu Jorginho Mussa, do grande Jorginho Mussa, um homem que é um ícone na história do nosso esporte, emprestou o seu nome ao troféu que foi entregue à segunda colocada, que foi a Associação Atlética Queixada. Então eu estou devendo para você, meu querido telespectador, a solenidade de entrega de medalhas, goleiro menos vazado, artilheiro da competição, enfim, vamos conferir. Receber aqui a entrega da medalha de ouro ao artilheiro da Copa 8 de abril, André Luiz. Muito obrigado, André Luiz. Convidamos o João Pedro Bolinho, goleiro menos vazado, para receber a sua medalha de ouro. O Wildes Tadeu, por gentileza, fazendo aqui a entrega. Goleiro menos vazado. Eu narrei Bolinho, é isso mesmo? É bolinho, né? Um bolão. Convidamos para fazer a entrega a equipe. Primeiro, o Sérgio faz a entrega das medalhas de prata, a equipe do Queixada. Vamos vestir a medalha em cada um. O Feliciano, vamos ajudar ali. Medalhas de ouro serão entregues na sequência. Agora, os jogadores colocados em segundo lugar na competição, recebendo as suas medalhas de prata, com o registro da TV Mato Grosso, com o registro da TV Gazeta, com o registro do podcast que transmitiu ao vivo as 4 partidas, foram transmitidas para todo o país.
Aproveitando para agradecer ao Joaquim, agradecer ao Pena, agradecer ao professor Gilson de Livramento, professor Piranha, superintendente de esporte de Várzea Grande, pela grande colaboração dada. E de modo especial, renovamos nossos agradecimentos ao SESC, a toda a diretoria do SESC, da FEComércio, agradecendo pelo extraordinário tratamento que tivemos aqui. Vamos entregar o troféu de segundo colocado, o troféu Jorginho Mussa. Jorginho, por gentileza, convidamos aí o capitão, representante. Vamos ouvir aqui a fala do Jorginho Mussa para a entrega do troféu de segundo colocado. Fica aqui, Igor. Parabéns a vocês, entendeu? Beleza. Tudo bom pra vocês. Tô meio deficiente aqui na fala aqui, gurizada. O dente ficou torto. Mas agradecer a participação aí. O professor Pena confiou pra gente participar desse campeonato de um nível alto. E a gente veio se dedicando bastante. Então a equipe veio, mostrou raça. E eu acho que foi muito merecido esse segundo colocado aqui. Valeu pela organização. Vamos aplaudir mais uma vez a Queixada, vice-campeã da Copa 8 de Abril. Convidamos o professor Carlos Fernandes e o Tadeu Jorginho Mussa para entregar as medalhas de ouro, ressaltando o seguinte, que uma parte do elenco do Irapuru se ausentou, então vamos honrar os que aqui estão e eles levam as medalhas para serem entregues aos companheiros que tiveram que sair mais cedo do ginásio. E agora, chamo aqui o representante do Irapuru para receber o troféu de campeão, troféu José Arlindo do Carmo. Eu tenho a honra e privilégio, enquanto representante da Liga Metropolitana, de fazer essa entrega e agradecer aqui, dizer que esse troféu, ele tem o nome de um dos maiores apoiadores do esporte em Mato Grosso e em Cuiabá. Professor Marcos Pena é uma testemunha viva de quanto o José Arlindo do Carmo, da Contalde Pena, tem feito, principalmente por vocês do Irapuru. Uma grande coincidência. Por isso, eu quero transferir para você, Pena, a responsabilidade de representar o Dr. José Arlindo do Carmo, entregando aqui para o Alisson o troféu que leva o seu nome. Os dois? Bom, é muito bacana chegar nessa final justamente com as duas equipes que nós colocamos, que eu coloquei, meus alunos da Atlético Queixada, meus alunos da FAIP do Irapuru, e é muito legal voltar num palco que eu joguei várias vezes, fui campeão aqui, e ver meus alunos brilhando, para mim não tem preço. E para vocês que estão começando agora, o Macedo Filho foi o cara que alavancou o futsal de Mato Grosso na década de 80, 90, e falta pessoas como ele hoje em dia para fazer mais competições e para alavancar mais o nosso futsal que está esquecido em Cuiabá. Então, Macedo, está de parabéns. Toda vez que você fizer qualquer tipo de evento, você pode contar conosco. Você tem meu respeito, tá? Alisson, você sabe que você é um garoto que está comigo desde o Sub-15, né? Nós já rodamos esse Brasil inteiro, ganhamos muitos títulos pela FAIP, medalhas nacionais, medalhas internacionais. E sinto um grande prazer em entregar para a FAIP, que eu considero como minha equipe também, esse troféu, mais um para a nossa galeria, tá? Então, estamos de parabéns. Falei demais.
Falou bem e oportunamente. Alisson quer falar, Alisson? Não quer falar, então tá bom. Vamos aplaudir o Alisson, vamos aplaudir o Irapuru. Muito obrigado a todos vocês e até um próximo evento. Jorginho, como é que é ser homenageado com essa Copa do futsal aqui, realizado pelo Macedo? Serginho, eu que narrei 22 Copas de futsal no Brasil afora, é muito bom, né? Gratificante. Principalmente para a gente que está parado sem narrar há 6 meses, é muito gratificante. Só o Macedo mesmo para reviver o passado do salonismo nosso aqui e torcer para que ele resgate o futebol de salão de Mato Grosso, que nem existe mais. Parabéns para o Macedo. Fala um pouquinho para nós como foi participar dessa Copa, a primeira Copa de Cuiabá de futsal. Poxa, muito legal rever grandes amigos, um grande palco do futsal de Mato Grosso, com um dos maiores baluartes do futsal do Mato Grosso. Foi um sucesso, resgatou um pouquinho do nosso futsal. Espero que o Macedo continue com esse tipo de evento, que ele abra nos próximos um pouquinho mais, que tem mais equipes querendo jogar. Então eu fico muito feliz de ter as 2 equipes que eu montei chegando na final. A equipe da FAIP é mais experiência, a molecada do Queixada não deixou a desejar também não. Parabéns. Fala um pouquinho do nível, o que você sentiu? É claro que é poucas equipes, mas dá para sentir o que vem por aí, né? Um nível muito alto, o time do Operário muito técnico, com jogadores consagrados, o Potinho, o William Bigode, o time de Livramento com um dos melhores treinadores da história de Mato Grosso, que é o Gilson, que faz um trabalho excepcional em Livramento com as crianças, com as meninas. Ele revolucionou o futsal de Livramento. Eu tenho que dizer isso, porque ele pega as crianças de Livramento, as pessoas de Livramento, e ensina a jogar futsal. Então, 4 equipes que têm todo o meu respeito, e falta esse tipo de competição para a gente. Não tem esse tipo de competição e a gente fica meio solto. Então, parabéns a vocês, Macedo Filho, parabéns. E toda vez vocês podem contar comigo para os eventos. O Evangelho de João tem uma tese, e a tese dele é esta: Jesus é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. E uma das maneiras de João provar a sua tese é mostrar que ele é Deus, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. João então escolhe 7 declarações de Jesus: eu sou, porque eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Monte Sinai. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Se Jesus tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Mas João prova que ele é Deus também porque realiza as mesmas obras de Deus. Por isso João seleciona 7 milagres registrados no Evangelho. Ele transformou a água em vinho. Ele curou o filho do oficial. Ele curou o paralítico de Betesda. Ele multiplicou pães e peixes. Ele andou sobre as águas. Ele curou o paralítico ou o cego de nascença, capítulo 9. E ele ressuscitou Lázaro. Portanto, se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Ele é Deus porque tem os mesmos atributos. Ele é Deus porque realiza as mesmas obras. Quando você lê o Evangelho de João, você vê comprovada essa tese. Jesus é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Este é o nosso glorioso Redentor, a razão da nossa esperança, a nossa alegria, a nossa justiça, a nossa paz, a nossa herança, o nosso glorioso Redentor.